Atos, capítulo de número 3 e o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos deste um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Versículo 19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Tome o seu assento. Eu quero repetir o versículo 19 para que fique bem à mente dos irmãos, no nosso coração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Pedro, irmãos, ele está aqui trazendo a sua segunda pregação, após o Espírito Santo ter descido sobre eles no dia de Pentecoste, quando estavam aproximadamente 120 irmãos orando, buscando a promessa do Pai. Veio sobre eles um vento e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas. E começaram a glorificar a Deus. A tal ponto que o barulho, o som da onde eles estavam começou a alcançar o povo, a multidão que estava em Jerusalém. E começaram a observar de onde vinha aquele som. E encontraram aqueles irmãos todos glorificando a Deus. E alguns começaram a dizer que estavam embriagados. E Pedro, agora cheio da autoridade de Deus, ele se coloca em pé e começa a pregar àqueles que estavam ali, dizendo que eles não estavam embriagados, mas naquele dia estava se cumprindo a palavra do Senhor, que havia dito por intermédio do profeta, que sobre eles desceria o Espírito Santo, sobre os filhos, sobre os servos, sobre os pais, todos profetizariam, teriam visões, teriam sonhos. E quando ele está pregando, ele faz um convite àqueles irmãos, depois de discursar, trazer toda a palavra de Deus a eles. No capítulo 2 e o versículo de número 38 de Atos, ele disse assim: Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro era um homem, irmão, que entendia do que era arrependimento.
Pedro compreendeu, e porque ele passou por um processo que precisou ele se arrepender. Pedro havia negado Jesus. Quando Pedro dizia: não, Senhor, eu não vou te largar. Se vierem lhe prender, Senhor, eu vou lhe defender. Jesus dizia: olha, eu vou ser entregue à morte. Pedro dizia: não, Senhor, enquanto eu estiver por aqui, eu defendo o Senhor, ao ponto de Jesus dizer para ele, para Pedro: para trás de mim, Satanás. E quando Jesus é levado para o sinédrio, Pedro vai acompanhando de longe Jesus. E viram Pedro ali e perguntaram: tu és um deles, não é? Ele diz: não, nem conheço. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus. Quando Jesus sai com os soldados, o olhar de Jesus alcançou a Pedro. E estava escondido, apenas observando de longe, porque havia negado a Jesus. Mas agora o olhar de Jesus fitou nos olhos de Pedro, fazendo Pedro se arrepender, entender o seu pecado, entender que ele precisava se voltar para Deus. Nós, irmãos, seres humanos, nós precisamos cada dia de se arrepender. E que maneira nós se arrependemos? Quando os olhos do Senhor nos alcançam. Quando o Senhor olha para dentro de nós, porque o Senhor não está preocupado com o que eu estou vestindo. O Senhor não está preocupado com o que eu tenho, irmãos, não. O Senhor olha para dentro do irmão Eliseu e observa e diz: você precisa se arrepender dos seus pecados, Eliseu. Então Pedro entendia, por isso que no seu primeiro sermão ele entendeu que precisava trazer esta mensagem de arrependimento para o povo. E quando Pedro fala: olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Se voltaram e se renderam aos pés do Senhor. Capítulo 3, irmãos, diz que eles iam à hora 9, Pedro e João ao templo orar, como de costume. Aproximadamente 3 horas da tarde, um momento de que muitos iam para esta oração. Havia um movimento no templo nesse horário, e Pedro e João iam para esta oração. E era colocado à porta formosa um homem mendigando, porque era coxo, paralítico, não podia andar desde o ventre da sua mãe. E agora era colocado à porta formosa para pedir esmola. Tinha mais de 40 anos de idade. Por certo, colocado todos os dias, ele já tinha perdido a esperança de um dia poder ser curado. Ele estava ali pedindo esmola para todos que entravam. Essa era a rotina da vida dele. Mas naquele dia, Pedro e João vão ao templo orar. E eu acho maravilhoso, porque pela idade desse moço, com certeza Jesus havia visto ele ali também. Jesus curou um paralítico lá no tanque de Betesda, mas não curou o paralítico da Porta Formosa. Porque Deus tem o tempo certo de agir. Jesus não quis curar ele, curou o paralítico do tanque de Betesda, mas o paralítico da Porta Formosa, Jesus não curou. Porque naquele dia Pedro e João iam ao templo orar. E era aquele dia que era o dia dele receber a vitória. E a Bíblia diz que eles entrando, o moço estendeu a mão pedindo esmola. E Pedro olha para ele e diz: olha para nós aqui. Olha para mim. E Pedro diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E tomando-o pela mão, colocou em pé.
E aquele moço agora, ele não somente andava, mas ele saltava. Ele não somente saltava, mas ele entrou para o templo glorificando a Deus, dando glórias a Deus, exaltando o nome do Senhor. E todos começaram a observar aquilo porque conheciam ele, porque já tinham dado esmola para ele, porque já tinham jogado moedas para ele. Todos começaram a olhar e dizer: mas não é o paralítico que estava ali na porta? Agora há pouco nós passemos por ele. Agora ele entra dentro do templo glorificando e exaltando o nome do Senhor. O povo ficou admirado e começou-se a chegar e reuniu-se bastante gente que já não dava mais para ficar ali. E a Bíblia diz que eles vão para o alpendre de Salomão, para um lugar onde eles conseguiram acomodar todos que estavam ali. E o que eles aproveitam a situação? Vamos pregar. O que acontece na minha e na tua vida, irmão, não é para ficar para você, é para você ganhar almas. Se Jesus transformou a tua vida, não é para você ficar calado. Aproveite, pregue, fale de Jesus. Quando todos se reuniram ali, Pedro falou: agora eu vou lançar a rede. Não posso perder a oportunidade. E o povo ficou admirado. Mas começaram a olhar para quem, irmão? Para o homem. Começaram a voltar os seus olhos para Pedro e João, como se eles tivessem feito o milagre. E Pedro diz assim: olha, por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse nós tivéssemos poder de ter feito ele andar. Mas não. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e prendeste. A face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Ele diz assim: olha, não foi por nós, não foi nós que fizemos isto, mas aquele que vem da linhagem, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que quando Pilatos pediu para que fosse soltasse, vocês não quiseram e mandasse que prendesse, e que soltasse um malfeitor, um bandido. É esse Jesus. É esse Jesus. É Jesus que faz ainda, irmão. O homem não é nada na presença do Senhor, irmão. É apenas Jesus que realiza, é Jesus que usa os irmãos para tocar, é Jesus que usa o outro para pregar. É Jesus que faz, é Jesus que realiza, é Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que transforma. E Pedro joga essa responsabilidade para eles, dizendo assim no versículo 14: mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se fosse desse um homem homicida. Olha o que vocês fizeram. O Jesus que curou este homem foi o mesmo Jesus que vocês negaram ele. Pediram para que crucificassem ele, soltassem Barrabás. É esse Jesus que operou o milagre na vida dele. É esse Jesus que fez com que ele levantaste. Versículo 15. E o mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Nós vimos Jesus ressuscitado, nós somos testemunha. Vocês mataram o príncipe da vida, mas nós vimos ele ressuscitado. Ele esteve conosco, prometeu a descida do Espírito Santo, prometeu que nós faríamos milagres no seu nome. É este, ele ressuscitou.
E diz o versículo 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Pedro estava dizendo, olha, e pela fé no seu nome, fez com que este homem aqui, que vocês conhecem, que era paralítico, andar. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. É esse Jesus que fez esse moço levantar. E pela fé, deste perfeita saúde a ele. Olha só esta mensagem, irmãos, entrando no coração daquelas pessoas. E quem sabe trazendo à sua memória, irmãos, tudo o que eles fizeram contra Jesus. Tudo o que eles praticaram, os seus pecados contra Jesus. E Pedro lançando a face deles. Está vendo? Mataste o autor da vida, mas ele fez aqui este milagre. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca dos seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Agora o versículo 19, irmãos. Mais uma vez Pedro agora fala assim para eles: arrependei-vos. O que é arrependimento, irmãos? Pedro chama eles, irmãos, ao arrependimento. Vocês praticaram tudo isso contra Jesus, mas ele ainda ama vocês. E qual que é o passo para nós? É se arrepender. Arrependimento, irmãos, é nós estar indo para o abismo. É nós estar indo num caminho errado. Mas de repente o Senhor fala conosco. Nós convertemos. Nós mudamos a direção. Nós voltamos novamente para o Senhor. Era isso que Pedro estava dizendo para eles: vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender. Do que nós precisamos nos arrepender? Dos seus pecados. O homem e a mulher, irmão, que precisa, todos nós precisamos passar por esse processo do arrependimento, se nós quisermos estar com o Senhor. Não é sentir remorso do que nós fazemos, mas é se arrepender. Se arrepender é olhar para o pecado e sentir nojo. Se arrepender é você olhar para os teus atos pecaminosos e dizer assim: não quero mais isso para a minha vida. Quando Davi se arrependeu do seu pecado, Salmo de número 51, versículo 2, a Bíblia diz que ele pede para que o Senhor lava ele. Lava-me, Senhor, das minhas iniquidades. Porque ele olhou para as suas vestes sujas, para as suas mãos sujas, para os seus lábios sujos, para os seus olhares sujos, e ele se sentiu imundo, que ele precisava ser lavado pelo Senhor. O homem não pode ter pecado de estimação, irmãos. O homem não pode andar, irmão, pecando e achando que está bem diante do Senhor. Precisa se arrepender. Arrependimento, irmãos, não é você dobrar o seu joelho e começar a chorar, não. Porque muitas das vezes nós pregamos para pessoas que estão passando momentos difíceis e ela começa a chorar. Você fala: olha, agora eu vou oferecer Jesus para ela, ela vai aceitar Jesus. Que nada. Ela apenas quer ser livre do seu momento de sofrimento. Ela está num estado, numa cadeia, aprisionada, e ela quer se ver livre daquilo ali. Mas ela não quer se arrepender, irmãos, para viver com Cristo. Ela apenas quer, irmãos, ter o alívio momentâneo para poder voltar a praticar pecados. O verdadeiro arrependimento, irmão, faz a pessoa mudar a direção, o curso da sua vida.
O verdadeiro arrependimento faz o homem, irmãos, que praticava mentira. Ele diz, eu me anojo da mentira, não vou mais mentir. O homem que praticava vícios terríveis, agora ele fala, não, não quero mais isso, eu me arrependo disso. Eu vou seguir outra direção, outro caminho, porque isso não me faz bem. É se arrepender. Não quer dizer que nós não vamos ser tentados, irmãos, a cair. Mas você vai, quando o pecado novamente aparecer, novamente você vai dizer, epa, isso eu já deixei lá para trás, já não me pertence mais. Eu vou continuar no meu caminho, eu vou continuar buscando a Cristo, eu vou continuar porque eu quero ir morar para o céu. Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Seja uma nova criatura. Viva um novo momento, um novo estágio na sua vida, convertido, arrependido. Do quê? Ele diz, para que sejam apagados os vossos pecados. Quem não tem pecado, irmãos? Quem que nunca erra? Mas nós temos ainda uma oportunidade de se arrepender. Eu acho muito lindo, irmãos, a atitude do filho pródigo, o arrependimento que ele teve. Ele vai até o seu pai e pede para o seu pai a parte que lhe cabia, que lhe pertencia, porque ele ia deixar a casa do pai. Ele ia viver a sua vida. O pai reparte e lhe dá tudo o que lhe pertence. Aquele moço sai empolgado. Sou dono do meu nariz. Posso fazer e praticar o que eu bem entender. Eu tenho dinheiro. E ele sai e gasta, irmãos, conforme bem o seu coração desejou. Até o ponto que tudo se acabou. Não tinha mais nada. Porque o ser humano, irmãos, longe do Pai, ele é um miserável. Quando nós estamos longe do Pai, nós perdemos a referência. O Pai é a referência, irmão, para a nossa vida. E o ser humano, quando ele perde essa referência, irmãos, ele perde os seus valores. E ele pratica, vive como bem lhe entende. Tome cuidado se você quer viver longe do Pai. Tome cuidado se você talvez decidiu no seu coração em viver como você bem entende. Hoje é dia de não se arrependermos. Aquele moço gastou tudo. Lhe sobrou um trabalho de cuidar de porcos, ao ponto de desejar comer as comidas que os porcos se alimentavam. Num estado miserável. Agora ele sozinho ali. Capítulo 15 do livro Evangelho segundo escreveu Lucas. Ele sozinho ali, ele começa agora a trazer na sua memória. Que na casa de seu pai, os seus trabalhadores tinham abundância de pão. E ele estava ali passando fome. Que na casa do seu pai havia festa, e ele estava ali sozinho. Que na casa de seu pai havia fartura, abundância, e ele estava ali miserável. Mas o que ele fez, irmãos? Ele ficou ali apenas tendo remorso do que ele tinha deixado? Ou ele tomou uma atitude de verdadeiro pessoa que quer mudar de vida, de ter um arrependimento? Ele disse, olha, voltar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça de mim como um dos seus trabalhadores. Ali começou já o arrependimento no seu coração, mas não bastava só aquilo ali, irmãos, ele precisava fazer o quê? Voltar. Arrependimento é sair da posição que você está e voltar para a presença do Pai. E quando chega na presença do Pai, irmãos, tem que confessar.
Arrependimento sem confissão, irmãos, gera crentes fracos. Arrependimento sem confessar pecado, irmãos, não faz você caminhar adiante. Não adianta você querer se esconder e dizer, não, já me arrependi, mas se lá no fundo ainda há mágoa no coração, se lá no fundo ainda há pecado escondido, irmãos, precisa se arrepender, precisa chegar para o Pai e dizer, Pai, eu pequei. Eu pequei. E tem mais, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, Pai, eu estou descalço. Olha, Pai, eu não tenho mais o anel no dedo. Olha, Pai, as minhas roupas estão sujas, Pai. Eu perdi a autoridade de filho. Eu estou vivendo como um escravo, andando descalço. Eu estou com as minhas roupas sujas, cheias de pecados, de imundícia. Oh, irmãos, talvez você não tenha noção como é bom confessar diante do Pai. Ele veio com isso na mente, pelo caminho, pensando, eu vou dizer tudo isso para o papai. Eu vou abrir meu coração para o Pai. E a Bíblia diz que ele de longe o Pai avistou. O Pai conhece o andar. Estava sujo, mas o Pai conheceu o olhar do filho. Estava desfigurado pelo sofrimento da vida, mas o Pai conheceu. O Pai vai até ele e abraça. Talvez você nunca sentiu o abraço do Pai, porque ainda você não se arrependeu. E ele chega até o Pai e diz, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de filho, mas faz de mim como um dos seus trabalhadores. Às vezes os nossos pecados são tantos, né, irmãos? Nós dizemos, Senhor, não sei se o Senhor ainda vai me usar. Às vezes as nossas falhas são tantas que nós nos achamos que nem merecemos mais estar sentado nessas cadeiras. Mas o Pai conhece você. O Pai te ama. E o Pai está dizendo, olha, filho, venha cá. Traga a melhor roupa para ele. Coloca o anel novamente no seu dedo. Traz para ele calçados, porque ele não é escravo, ele é filho. Dá a ele novamente a posição que ele precisa ocupar. Mas, Pai, eu perdi tudo lá no mundo, não interessa. Você é filho, está aqui. Pai, mas eu acabei com tudo, com a herança que o Pai me deu. O Pai está dizendo, eu te amo. O que importa é que você se arrependeu e você está aqui novamente. Eu restituo autoridade para você. Eu restituo vida para você. Eu te dou novamente esperança para você, porque você se arrependeu. E era isso que Pedro trazia, olha, vocês precisam se arrepender e se converter. Vocês praticaram um pecado que era mal diante dos olhos do Senhor, mas há um escape ainda para a vida de vocês. É o arrependimento, é a converter. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. E ele continua, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se tem algo maravilhoso na vida do cristão, irmão, é ele colocar a cabeça no travesseiro para dormir e dizer, não tem nada que me acuse, porque eu me arrependi.
O sangue de Jesus Cristo me lavou, me purificou, me limpou, me transformou. Eu posso colocar a minha cabeça e ter tempos de refrigério. Eu descansar, tudo cair nas coisas está difícil. Então preocupação para todos os lados. Mas eu tenho uma comunhão com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho tempos de refrigérios na minha vida. O pecado não me acusa mais. Eu não vivo mais escravo do pecado, porque Cristo me libertou. Cristo me transformou. Eu saí da posição de pecador para uma posição de filho do Senhor, de servo do Senhor, de quem quer ter comunhão com o Senhor. Quem quer ter uma vida de filho aos colos, aos braços do Pai, arrependei-vos. Olha só, irmãos, que mensagem simples, né? Que mensagem transformadora. É arrependimento. É poder do nome de Jesus. Quando Pedro prega aquilo, irmãos, o povo já não estava mais olhando para o milagre, não. O povo estava olhando para a cruz. O povo já não estava mais preocupado com o coxo que tinha andado, não. O povo estava se aquebrantando e dizendo: eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. E eles se arrependeram e aceitaram a Cristo como Salvador.